Uma em cada 10 pessoas já sofreu ou vai apresentar um dia cálculo renal, popularmente conhecida como pedra nos rins. É um problema que atinge 2 vezes mais os homens que as mulheres. Foi por meio do exame de ultrassonografia que a dona de casa, Liliane Conceição, descobriu o problema. Hidronefrose renal discreta bilateral, ou seja, cálculo renal, conhecido popularmente de pedra nos rins. Mas antes do exame, ela enfrentou fortes dores que motivaram a ida para o médico. Fui passar carnaval no interior e quando cheguei já comecei a sentir tonturas, dor de cabeça. Só que há 2 meses atrás eu comecei a sentir dores nas costas. A Organização Mundial de Saúde estima que 5% da população do planeta desenvolve pedra nos rins. A doença atinge mais homens que as mulheres, na faixa dos 30 aos 50 anos de idade. O cálculo renal é uma doença silenciosa. Os sintomas geralmente aparecem quando as pedras já estão nos rins, mas há cálculo que permanece sem causar dor ou qualquer tipo de incômodo para o paciente. Só que essas pedras provocam feridas e bloqueiam no sistema urinário. O tratamento da doença é medicamentoso, mas alguns casos necessitam cirurgia. Algumas orientações de especialistas podem reduzir pela metade os riscos de cálculos renais. Entre elas, ingerir 2 copos de água a cada 4 horas, consumir 2 ou 3 porções de alimentos ricos em cálcio e dar preferência por alimentos ricos em fibras. Em casos de crise renal, o paciente não pode consumir os seguintes alimentos: peixes e frutos do mar, gema de ovo, vísceras, feijão, soja, chá, café, chocolate, salsa e pimenta. E assim como Liliane Conceição, quem tem um problema possui muitas dúvidas, como essas. Quais as coisas que podem me trazer futuramente e também queria saber de que é causado esse problema. Vamos lá conversar com o Dr. Juliano Aita, que é médico urologista. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Bom dia, eu que agradeço o convite, essa oportunidade de falar desse assunto, desse problema tão prevalente, né, na nossa população. Muito prevalente, eu imagino. Muita gente conhece popularmente como pedra nos rins e algumas pessoas até sabem identificar. Ah, doutor, estou sentindo uma dor aqui. Tem até uma pergunta aqui do Rafael. Deixa eu mostrar aqui a pergunta. Tive cálculo. O Rafael, cadê? De vez em quando sinto dores nos rins. É sinal de que eu posso ter cálculo renal? É o Rafael de Souza. Ele disse que sabe, tem consciência que bebe pouca água. E qual é a relação entre o consumo do líquido, doutor? Existe sim, Nádia. Veja só, a diminuição do consumo de líquido, especialmente de água, está relacionada a uma maior incidência do cálculo. Porque o rim é o órgão responsável pela filtração do sangue. Então, todas aquelas toxinas e os produtos do nosso metabolismo são eliminados através da urina. Então, ele precisa de líquido, volume, para poder eliminar esses elementos. Caso haja pouco líquido, através da nossa ingestão diária, essas substâncias vão sobrecarregar o rim e vão precipitar, formando os cristais e aí, então, os cálculos urinários. E isso provoca uma dor muito grande. Eu queria que o senhor estava me explicando aqui sobre a dor, como identificar que a dor é dor de cálculo renal. O cálculo, a gente usa esse termo cálculo renal, na verdade a denominação correta seria cálculo urinário, porque ele pode estar localizado em qualquer região do trato urinário. E o quadro que se acompanha de dor é aquele em que o cálculo está no ureter. O cálculo no rim, normalmente ele não se acompanha de dor, ele fica bem acomodado, não causa aquele quadro agudo, marcante de dor, tipo cólica, que se acompanha na região lombar, que irradia para o pé da barriga e pode atingir até a região genital. Então, esse quadro é o quadro agudo da cólica, quando o cálculo sai do rim e atinge o canalzinho que liga o rim até a bexiga, o cálculo no ureter. Aí sim, é um quadro marcante de dor. Quem teve uma não esquece, porque o quadro é bem característico. Existem muitas dores lombares, dores na região das costas, que são popularmente conhecidas como dor no rim, dor nos rins. Mas efetivamente, boa parte dessas dores não são efetivamente no rim. A dor de cólica ureteral é uma dor que não muda com a mudança de posicionamento do paciente, não há algum fator, excesso de peso, enfim, esses fatores não mudam a característica da dor. E o paciente pode expelir espontaneamente a pedra dos rins, o cálculo renal, mas há um tratamento também específico para a retirada desses cálculos. Sem dúvida, Nádia. A chance de eliminação espontânea desses cálculos está muito relacionada ao tamanho do cálculo e ao local onde ele está.
Se ele está próximo do rim, é mais difícil que ele seja eliminado. E se ele tem um tamanho menor, usualmente até 6 milímetros, ele tem uma chance de até 70% de ser eliminado espontaneamente. Existem medicamentos que podem facilitar essa expulsão e quando isso não é possível, a gente usa tratamentos sem cortes, né, tratamentos pela própria via urinária, inclusive com o uso do laser, da energia laser, para quebrar e remover essas pedras. A Maria Antônia, doutor, tenho cálculos nos 2 rins, sinto muitas dores, já tirei 4 e ainda tenho 3. O que fazer? Bom, a Maria das Dores, né? Maria Antônia. Maria Antônia, perdão. Maria Antônia, você precisa fazer uma investigação metabólica. Tem um determinado grupo de pacientes, de indivíduos que têm cálculo urinário, que tem alguma anormalidade metabólica, como se o organismo processasse mal o cálcio, o ácido úrico, o oxalato, o citrato, e isso sobrecarrega na urina. Então, essa população precisa ser identificada e precisa ser tratada adequadamente, porque senão eles vão apresentar cálculo ao longo de toda a vida. Então ela precisa fazer uma investigação metabólica, precisa discutir isso com o seu médico e precisa tomar aquelas medidas relacionadas ao hábito de vida dela que podem diminuir, isso vale para todo tipo de cálculo, a incidência de cálculo, quais sejam. Ingerir cerca de 2 litros de água por dia, considerando um adulto de 70 quilos, diminuir o consumo de sal, diminuir o consumo de proteína animal, especialmente a carne vermelha, e incluir na alimentação diária as frutas cítricas, laranja, o limão, porque elas contêm uma substância chamada citrato, que é um constituinte natural da urina e evita a precipitação dos cristais. Muito bem, aqui a gente já responde também uma pergunta aqui de um telespectador que perguntava sobre a alimentação relacionada ao cálculo renal. Agora o senhor falou, a gente mostrou na reportagem que a faixa etária prevalece 30 e 50 anos, mas há casos de cálculo em crianças também, ou pessoas mais idosas? Existe sim. Há até um aumento nos últimos anos da incidência de cálculo, especialmente naquela população mais jovem. E isso pode ser atribuído aos maus hábitos alimentares, à incorporação dos fast foods com dietas ricas em sódio, em sal e em proteína animal. Até crianças podem desenvolver cálculos urinários, mas sempre que desenvolvem precisam ser investigadas com relação a algum problema metabólico. O leite causa algum problema de cálculo renal? Não, isso é um grande mito que se associa ao problema do cálculo renal. As pessoas que têm cálculo, elas não se beneficiam de uma restrição do cálcio na dieta. Ao contrário, já existem levantamentos, estudos mostrando que as pessoas que têm cálculo, se elas diminuem a ingestão de cálcio, elas aumentam a chance de desenvolver cálcio. Então, quem tem cálculo urinário pode tomar seu leite, comer queijo, manteiga, não vai estar causando nenhum problema, não vai estar contribuindo para aumentar a chance de ter cálculo urinário. A Sulene, doutor, já fui operada 2 vezes de cálculo renal. Posso vir a sofrer uma nova intervenção cirúrgica? Pode. Estatisticamente, os pacientes que têm cálculo, de 30% a 50% vão apresentar um novo episódio em 5 anos. Então, essa recorrência é muito comum. E pode passar de pai para filho? É uma coisa genética, hereditária? Existe, não é uma condição inevitável, mas existe uma maior prevalência familiar. Né? Porque o cálculo, existe aquele grupo que tem um problema metabólico, que nós já nascemos com ele, mas existem aqueles outros fatores de vida relacionados ao estilo de vida que contribuem para o aumento da incidência do cálculo urinário. Ok, eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Dr. Juliano Aita, que é médico urologista. E aí aqui algumas perguntas. Procura primeiro o nefrologista ou o urologista? Os dois profissionais tratam do cálculo renal? O urologista é o profissional que vai tratar efetivamente do problema cirúrgico relacionado ao cálculo. Os problemas clínicos que podem levar à formação do cálculo é acompanhado pelo nefrologista. Tiradas as dúvidas, algumas pessoas têm essa dúvida mesmo. Doutor, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. E daqui a pouco você pode rever esse vídeo também no cidadeverde.com para tirar mais dúvidas. E se você